Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DO. Hoje a gente vai estudar as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis, tá? Então, dada a MDO, a gente falar que ela é separável, né, ou que tem variáveis separáveis, se os EDO de primeira ordem, tá? Se ela puder ser escrita dessa maneira aqui, ó, vai aparecer a derivada, né, y dx igual a uma razão, tá? Em que no numerador tem uma função que depende só de x e no denominador uma função que depende só de y, tá? Ou seja, na outra notação ficaria assim, né? Então você consegue separar o que tem x de um lado e o que tem y do outro, tá? Outra maneira de enxergar esse vídeo é a seguinte, ó. dy dx é g de x dividido por h de y. Que às vezes a ideia pode ser apresentada de outra maneira, tá? Então note que aqui você vai ter que h de y vezes dy dx é g de x. Só que olha só, se o meu h de y for 1, então 1 vezes dy dx da y dx, ó. Isso aqui é justamente a EDO que a gente estudou na aula passada, né? Por isso que eu falei que aquela EDO de solução por integração é um caso particular de variável separável, tá? Então, é válido isso, né? Então, também você pode escrever então que h de y dy é g de x dx. Então, você vai poder escrever essa EDO assim, ó, com uma expressão desse tipo, g de x dx menos h de y dy igual a zero. Ó, essa h de y é uma função, né, que depende só de y. Então, o oposto também só depende de y, né? Então, isso aqui vai ser uma função do tipo g de x dx mais h de y dy igual a zero, tá? Geralmente as expressões de variáveis separáveis podem ser apresentadas dessa maneira aqui pra gente também, tá? Como uma função que dependa só de x, multiplicando dx, mais uma função que depende só de y, multiplicando dy, tá? Mais ou menos, tá? Aqui no meio tá... Aqui, ó, às vezes é menos, às vezes é mais, tanto faz, tá? Se tiver um menos, aí a h de y não é só h de y, né? É a menos h de y. Tá, e nesse caso acho que fica até mais fácil de ver, né? Porque tem esse nome, né? Variável separável aqui, ó. Tudo que tem x está multiplicando dy e tudo que tem x está multiplicando dx e tudo que tem y está multiplicando dy, tá? Então daí que vem o nome de variável separável. Vamos lá. Bom, como eu já falei, ó. Essa é a EDO, né? Que é essa aqui. A gente vai reescrever ela assim, né? H de y dy igual a g de x dx, né? Em particular, se h de y é a função constante 1, tá? Então a gente obtém essa EDO, que é a que a gente viu na aula passada, né? Como a gente encontra a solução de uma EDO de variáveis separáveis? Ó, essa é a EDO nossa, né? Então, se eu multiplicar por h de y nos dois lados, a gente obtém esse azul aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos integrar em relação a dx dos dois lados, nos dois membros dessa igualdade. Já vai chegar aqui, integral de h de y dy dx é igual a integral de g de x dx. Aí, funciona como fração isso aqui, tá? A diferencial de y, a diferencial de x, você interpreta como fração, tá? Então dy dx, que é a derivada de y em relação a x, você pode enxergar como uma fração entre dy e dx. Então vai chegar aqui a integral de h de y dy igual a integral de x dx mais uma constante, né? Resolvendo essas duas integrais, a gente encontra uma solução, tá? Da nossa EDO, tá? Então, resolvendo então essa equação aqui, você vai ter a solução geral, tá? Da sua EDO dada, ok? Se a sua EDO tiver apresentada de outra maneira,
não precisa voltar ela jogar assim, tá? Porque se você olhar essa DO, você tá fazendo o quê? Tá pegando o denominador, integrando em relação a y, pegando o numerador, integrando em relação a x e igualando. No caso particular, se a sua DO já estiver dessa forma aqui, ó, g de x dx mais h de y dy igual a zero, tá? É importante, igual a zero, tá? Como é que você vai encontrar a solução? É só fazer assim, integral de g de x dx mais integral de h de y dy igual a zero. Só passar a integral, tá? Não precisa escrever o dy dx, depois integrar e igualar. No final vai dar a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Não muda quase nada. Então basicamente a gente resolve essa equação aqui com o sistema integral, uma EDO de variáveis separáveis, tá? Na hora de resolver essa integral, essa equação, né? Você não precisa pôr duas constantes, tá? Porque, ó, essa integral aqui vai dar uma resposta, né? Vai dar uma primitiva de h mais, então, digamos lá, uma h maiúscula, mais c1, né? Essa integral aqui vai dar uma primitiva dela, que vai ser uma g maiúscula de x mais uma constante c2. Só que porque a gente faz aqui não precisa colocar duas constantes, tá? Seria algo desse tipo, né? Essa integral vai dar, né? Aqui, ó, quando você resolve, vai dar essa integral mais uma constante C1, do outro lado vai aparecer uma constante C2. Então você consegue manipular ali as constantes, vai aparecer uma diferença das constantes. Como essas constantes estão variando arbitrariamente, você pode trocar essa diferença por uma constante C, uma única constante, tá? Então sempre que aparecer nas manipulações ali do produto de constantes, qualquer combinação envolvendo constantes, tá? Qualquer combinação linear, por exemplo, soma, múltiplos, diferenças, igual tem aqui, você pode trocar por uma única constante, tá? A gente vai fazer isso o tempo todo, certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos aí. Vamos lá, exemplo 1. Vamos resolver essa DO aqui, ó. Para começar, a gente não sabe se essa DO é de variável separável, só olhando para ela ainda, tá? Por quê? Como que a gente consegue identificar uma EDO de variáveis separáveis? Se ela estiver... Cadê que eu fiz? Ou nessa forma, algo que depende só de x multiplicando dx, mais ou menos, tá? Algo que depende só de y multiplicando dy. Ou ainda você conseguir escrever o dy dx como uma razão de algo que dependa só de x. Eu falo algo é a função, tá? Por uma função que depende só de y. Então eu coloco dessa maneira ou nessa, tá? Aí nós resolver integra. O que tem depende de x integra em relação a x, o que tem depende de y integra em relação a y, tá? Aqui, ó, cuidado, pode enganar, tá? Ó, aqui depende de x que está multiplicando de y. Isso aqui depende de y e está multiplicando de x, tá? Então, primeiro, a gente tem que confirmar que essa EDO é de variável separável, tá? Então a gente tem que escrever daquela maneira para conseguir resolver. Então olha só. 1 mais x dy menos y dx igual a 0. Então eu vou fazer, vou dividir os dois lados por 1 mais x vezes y, tá? Se você reparar bem aqui, ó, 1 mais x vai embora com mais x e y vai embora com y. A gente obtém que a gente cai nesse DO aqui, ó, 1 dividido por y dy menos 1 dividido por 1 mais x dx. Então, essa EDO é de variável separável. É igual a 0, né? Se você quiser escrever daquela maneira, fazer aparecer dy dx, você vai conseguir, tá? Mas do jeito que tá aqui, a gente já pode aplicar aquela outra maneira lá que eu falei, né? Integra as duas e iguala a 0, tá?
Então lá, vamos encontrar a solução dela. Então a gente tem que resolver essa integral, essa equação aqui, ó. Integral de dy dividido por y menos a integral de dx dividido por 1 mais x igual a 0. Tá? A fórmula de integral que a gente vai usar é uma bem clássica, né? Essa aqui, ó, du sobre u é o logaritmo, né, natural do módulo de u mais c, tá? Essa aqui é tranquila, né? Dá pra aplicar, né? Agora essa aqui tem que fazer a mudança de variável, tá? Agora vamos fazer a mudança aqui. Opa. É 1 mais x, né? Então é claro que se tiver que dar um chute, né, o que eu vou chamar de u é 1 mais x. Então quando você deriva du em relação a x, isso é, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. É 1. Então du é dx, tá? Então a gente chama o 1 mais x de u e du é dx. Então isso aqui, continuando, isso aqui implica que o ln do módulo de y menos, aí eu vou pôr uma constante só, tá? Vamos fazer primeiro a mudança de variável, depois a gente integra, tá? Então dy dividido por y menos a integral dx du, tá? Dividido por u igual a 0. Calculando a integral, a gente vai chegar aqui. Opa. Que o ln do módulo de y menos o ln do módulo de u mais c, né, é igual a 0. Isso implica que ln do módulo de u menos o ln do módulo de 1 mais x mais c é igual a 0. Então a gente tem que isolar o y aí, tá? Então vai ficar ln módulo de y é igual a ln do módulo de 1 mais x. Tem que pôr menos c aqui, né? Mas é constante, está variando à vontade, então eu vou chamar menos c de c, tá? Não precisa ficar toda hora carregando um monte de constante, tá? O livro até faz, chama C1, C2, por exemplo, ele chamaria essa aqui de C1, aí fala, chama C2 de menos C1. Aí põe vai aparecer um exponencial aqui, ele vai chamar essa exponencial de C2 de menos de C3. Mas a gente não precisa se preocupar com isso não, tá? Para resolver aqui, ó, só aplicar a função inversa do logaritmo, né, que é exponencial. Então vai ficar exponencial do ln do módulo de y é igual a exponencial do ln do módulo de 1 mais x mais c. Exponencial do ln de y, módulo de y é módulo de y. Exponencial da soma, né, vai ficar exponencial do ln do módulo de 1 mais x vezes a exponencial de c. Então isso aqui eu vou chamar de... é uma constante, tá? Você vai poder chamar de uma constante também. Então, isso aqui implica que módulo de y é exponencial do ln de alguma coisa, é alguma coisa. Então é módulo de 1 mais x vezes exponencial de c. Aí módulo de y é mais ou menos y, e módulo de 1 mais x é mais ou menos x, né? De qualquer forma, a gente vai chegar que y é mais ou menos a exponencial de c vezes 1 mais x, tá? Porque o módulo de 1 mais x vai depender, né? Ele pode ser 1 mais x se o x é maior ou igual a menos 1, né? E menos x menos 1, né? Caso contrário. Então y ele é mais ou menos a exponencial de c vezes 1 mais x. Só que essa constante aqui, ó, isso aqui é uma constante sempre, né? Mais ou menos exponencial de c. Então isso aqui eu vou trocar por simplesmente uma constante. Vou chamar de c de novo. Então sempre que y é c vezes 1 mais x. Então essa é a solução geral que era ideal dada lá.
tá? Então, portanto, a solução geral é y igual a c vezes 1 mais x, tá? Qualquer função desse tipo que eu substituir aqui, ó, a mais fácil é se você pegar as primeiras expressão, manipula ela, faz aparecer dy dx, aí substitui, tá? Troca o y por 1 mais c vezes 1 mais x, né? Você vai chegar na identidade lá. Vamos lá, gente. Exemplo 2. Resolver agora esse PVI, tá? Então, ó, a gente tem que primeiro resolver essa EDO. Já tá na forma de que a gente dava identificar, né? Que ela é uma EDO de variáveis separáveis, tá? Ó, dy dx é a divisão, né? A razão entre uma função que depende só de x e uma função que depende só de y, tá? Aí no final a gente vai substituir esses valores para encontrar a solução específica e solução única desse PVI, tá? Olha só, vamos lá. Então dy dx é menos x dividido por y, né? Então isso implica que y dy é igual a menos x dx. Vamos resolver. Então vai ficar a integral de y dy é igual a integral de menos x dx. Integral de y em relação a y é y ao quadrado dividido por 2. E a de menos x, né? Integral em relação a menos x em relação a x é menos x ao quadrado dividido por 2, aí mais c. Então, de novo, põe a constância de um lado, tá? Não precisa pôr duas constantes aqui, não. Então, a gente vai encontrar que x ao quadrado dividido por 2 mais y ao quadrado dividido por 2 é igual a c. Ou ainda, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2c. Então, essa aqui é a solução implícita da nossa EDO, né? Eu não consigo isolar o y aqui e saber qual é a solução, tá? Na verdade, as soluções são dadas implicitamente, né? São o quê? Circunferência centradas na origem com raio raiz quadrada de 2c, tá? É claro que esse c aqui vai ser positivo, no caso, né? Porque x quadrado mais y quadrado por 2, né? Não vai ser número negativo, né? Então esse c é não negativo, na verdade. Vamos lá. Agora vai ser positivo, né? Porque se ele fosse 0, x e y iguais a 0, e aqui não pode, né? Então essa aqui é a solução geral dessa EDO amarela aqui, tá? Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2c é uma solução geral da EDO dy dx igual a menos x dividido por y. Só a gente quer uma solução para o problema de valor inicial, né? Note que aqui se quisesse trocar o 2c por c ao quadrado, tá? Por uma outra constante quadrado de uma certa constante. Você podia fazer, né? Para ficar mais claro que é a equação de um círculo, né? Centrado na origem. Agora para resolver a EDO, para resolver, né, o PVI, é só ir lá nessa solução geral e trocar, né? Onde o x vale 4, a gente quer que o y tenha valor 3. Então, troca o x por 4 e o y por 3. Tá? Então, substituindo x igual a 4 e y igual a 3 na solução geral, então a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2c. Então quem é 2c? É 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 2c é 25. Portanto, a solução daquele PVI
é o que? É a circunferência centrada na origem, raio 5. É dada implicitamente assim. Tá? Porque, ó, 2C é 25, tá? Então essa é a solução particular que a gente está procurando para SDO, né? Que é a solução desse PVI. Vamos lá, gente. Exemplo 3. Vou resolver esse SDO aqui, ó. Cuidado, de novo, o SDO ainda não está na forma de variáveis separáveis, né? Ó. Multiplicando o dx, ó, tem uma função que depende de y, tá? Então primeiro a gente tem que ajeitar essa equação. Vou copiar ela aqui primeiro, tá? Então resolver essa equação, né? Então é equivalente a resolver essa aqui. Bom, só assumir que esse cara aqui, né? Ou seja, multiplica dos dois lados, dois membros aí da equação por exponencial de y. Lado esquerdo vai ficar em cada parcela. Eu já vou distribuir, tá? Exponencial de y. Lado direito vai dar zero, né? Se olhar aqui, ó, esse cara vezes esse dá 1, né? Eu estou dividindo o exponencial de y pela exponencial de y. Então, a equação que a gente vai resolver vai ser isso aqui, ó. X vezes seno de x dx menos y vezes exponencial de y dy igual a zero. Agora sim, ó, tá na forma que a gente aprendeu a resolver, né? Ó. Tem x vezes seno de x multiplicando dx e menos y, exponencial de y multiplicando dy, tá? Agora a gente resolve. Vou encontrar a solução lá. Então para isso é só calcular a integral, né? Integral de x vezes seno de x dx menos a integral de y vezes exponencial de y dy, tudo isso tem que ser zero. Agora aqui tá um problema, vai. Para calcular as integrais não é tão simples, né? A gente tem que usar a integração por partes, tá? Nos dois. Vamos lá, lembrar. Integração por partes. Formulazinha essa aqui, né? O dv, né? Se eu conseguir fazer isso, isso pode escrever como uv menos a integral de vdu, tá? Vamos calcular isso aqui primeiro. Então eu tenho que escrever esse x vezes seno de x dx como da forma udv, tá? Então, de vermelhos ainda, tá? Rascunho. Não for roxo. Vou chamar o x de u. Então du dx é a derivada de x, né? Em relação a x que é 1. Isso implica que du é igual a dx. Agora chama aquele resto de dv. Então vamos chamar dv é seno x dx. Okay. Então vamos descobrir o v. Então dv dx é o seno de x. Então v é tal que a sua derivada é seno de x. Então v é a primitiva. Qual a primitiva que eu vou pegar? Então integra o seno. Integral do seno é menos cosseno. Então v é o menos cosseno de x, tá? Então a gente vai usar o dv e o v. Então vamos substituir nessa equação, nessa integral primeiro aqui da esquerda. É integral de x vezes seno de x dx. Se você olhar, a gente conseguiu, né? Ó, o x é u e o seno x dx é dv. Ó. Então tá na forma que a gente pode aplicar integração por partes, né? Aí a fórmula nos diz que isso aqui é u vezes v menos a integral de v du.
que é igual, na verdade. U vezes V vai ficar x vezes menos cosseno x. Menos a integral de V, que é menos cosseno x. du, mas du é dx. Então isso aqui vai ficar menos x vezes cosseno x. Mais, né? Porque esse menos com esse menos vai dar mais. A integral do cosseno x dx. Aí, a gente sabe, né, que a integral do cosseno u du é seno, né? Então ali, continuando, vai ficar menos x vezes cosseno x mais seno x mais uma constante, né? Ou seja, seno x menos x cosseno x mais c, tá? Então isso aqui é o resultado daquela primeira integral, tá? Dessa integral aqui, ó, essa amarela aqui. Deixa eu mudar aqui. Temos que resolver, vamos por assim. Agora outra integral aqui, ó, essa verde, vamos resolver ela. Também tem que usar a integração por partes, tá? Vou chamar o y de u e dv vai ser exponencial de y dy, tá? Vamos chamar de u é y, tá? Agora esse u, esse v não tem nada a ver com esse aqui, tá? Que eu acabei usando aqui na outra integral. Agora é outra integral para resolver, tá? Então agora deu dy é 1, né? Nossa, aqui é integral em relação a y, tá? Essa segunda aqui, essa verde. Não é em relação a x, tá? Então du é dy. A gente vai chamar de dv o resto ali, né? Que é exponencial de y dy. Isso implica que dv dy é exponencial de y. Então v é a primitiva, né? Então integrando, integral exponencial de y é a prova exponencial, tá? Então v é a exponencial de y. Então vamos lá. A gente quer calcular integral de y vezes exponencial de y dy. Isso aqui, se você olhar, ó, y é u dv exponencial de y dy. A gente conseguiu colocar na forma integral de u dv, que pela teorema lá de integração por partes, né? Isso aqui é u vezes v menos a integral de v du. U é y. O v é exponencial de y. V exponencial de y. Du dy. Ah, essa aqui ficou fácil, né? Integral exponencial de y dy é a própria exponencial de y, tá? Vai aparecer um mais c aqui, tá? Então a solução aqui dessa EDO, perdão, dessa equação, né, vai ser a soma dessa com essa, tá? Portanto, a integral do x vezes seno de x dx menos a integral de y vezes exponencial de y dy igual a zero
Então isso vai implicar que seno x menos x cosseno x aí menos isso aqui, né? Então vai ficar mais exponencial de y menos y exponencial de y mais c igual a zero, tá? Note que esse c e esse aqui, ó, eles podem ser diferentes, tá? Eu tô aqui. Só que daí na hora que você subtrai aqui vai aparecer uma constante, tá? Então eu vou trocar essa diferença de duas constantes que vai aparecer por uma constante só, tá? Então essa aqui é a solução da nossa EDO. Onde que é uma solução implícita, tá? E a solução geral porque tem uma variável livre aqui. A solução geral é seno x menos x cosseno x mais exponencial de y menos y vezes exponencial de y mais c igual a zero. Olá pessoal, último exemplo da aula de hoje. Vamos resolver essa integral aqui. Primeiro a gente tem que verificar que de fato ela é uma EDO, né, de variáveis separáveis, né? Aqui tem um y quarta multiplicando dx. E aqui tem esse exponencial, ó, que depende de x multiplicando dy, né? Mas tem que tirar isso. Então vamos lá. EDO é x vezes y quarta dx mais y ao quadrado mais 2 vezes a exponencial de menos 3x dy igual a zero, né? Para sair com esse y quarta, né, daqui tem que dividir por y quarta. E aqui, para sair com essa exponencial daqui, eles têm que dividir por ela também, tá? Então a gente vai dividir todo mundo aí por y quarta vezes a exponencial de menos 3x. Então, ó, na primeira parcela, y quarta vai embora com y quarta, e na segunda as duas exponenciais vão embora também. Então vai sobrar x dividido pela exponencial de menos 3x dx mais y ao quadrado mais 2 dividido por y à quarta dy. Tudo isso igual a zero. Ó, escrevendo aqui a primeira parcela, isso você pode enxergar como x vezes a exponencial de 3x dx mais, aqui ó, você pode ver que dá para dividir y ao quadrado por y à quarta e dividir 2 por y à quarta, tá? Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado dividido por y à quarta mais 2 dividido por y à quarta dy igual a zero. Então, no final a gente vai assim, com x vezes a exponencial de 3x dx, y ao quadrado dividido por y à quarta, dá 1 dividido por y ao quadrado, que é y elevado à potência expoente menos 2. Aí esse y ao quadrado dividindo eu vou escrever como esse 2y elevado a menos 4, dy, tudo isso igual a zero, tá? Então, ó, nossa EDO é de variáveis separáveis, tá? A gente tem que resolver essa EDO aqui, tá? Para encontrar a solução, a gente integra, né? Todo mundo aí. Então, para resolver, né? A gente tem que calcular a integral de x vezes a exponencial de 3x dx
mais a integral de y elevado a menos 2 mais 2 vezes y elevado a menos 4 dy. E igualar a zero. Primeiro vamos fazer essa aqui, tá? Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Bom, bem mais trabalhosa que a outra. Porque essa aqui tem que usar a integração por partes, né? Então vamos lá, temos integral de x vezes a exponencial de 3x dx. Bem parecido com o que a gente fez aqui em cima no outro exemplo, tá? Essa integral aqui, só que tem, em vez de ser, tem a letra, né, o variável, no caso lá é x, aqui é y, só que aí tem a exponencial de 3x lá, né, aqui era só y, que foi então um pouquinho mais fácil. Então aqui é integração por partes, tá? Então u eu vou chamar de x. Isso implica que o du é igual a dx, né? Porque daí du dx é 1. Então du é dx. E exponencial de 3x dx é o dv, tá? Deixa eu só escrever em outra ordem. Então dv é exponencial de 3x dx. Isso implica que dv dx é exponencial de 3x. Quem é o v? Você vai chegar que o v é 1/3 da exponencial de 3x, tá? Mas como é que a gente chega nisso? Vamos fazer passo a passo. Isso aqui significa que o v é uma primitiva, né? Dessa função aqui. Então você tem que integrar ela em relação a x. Então a gente tem que calcular essa integral aqui para achar o v. Aí para calcular essa integral tem que usar a substituição, tá? Aí eu vou fazer de rosa aqui para tentar não misturar. Como eu já usei as letras U, eu vou chamar 3x de w, tá? Então, ó, primeiro a gente no vermelho está usando integração por partes. E agora para achar isso aqui está usando substituição. Quem ia souber fazer direto de cabeça, igual eu falei, vai dar 1/3 exponencial 3x, pode fazer, tá? Então w é 3x, então dw dx é 3, tá? Então aí volta ali em cima e substitui. Isso implica que o v vai ficar exponencial de 3x. Só eu quero fazer aparecer dx, né? Note aqui o dw é 3dx. Bom, substituição, né? Então se eu colocar um 3 aqui, ó, para aparecer um 3dx, para não mudar o resultado, você divide por 3. Então agora sim, né? O v é 1/3 da exponencial de w dw, tá? Aí lembrando que a fórmula da integral exponencial de u du é exponencial de u, né? Mais c. Então a gente vai chegar aqui, v é 1/3 vezes exponencial de w. No caso aqui não precisa, que estou na fórmula da integração por partes, né? Então isso implica que v é 1/3. Aí o w, a gente chamou, quem que é o w? 3x. Que é o que eu tinha falado que ia dar, né? Vamos lá, agora volta aqui e substitui. Que é o que a gente vai calcular desde o início, né? Não acho que a gente conseguiu colocar na forma, né? Integral de u dv, né? Ó. Aqui, ó. Integral de u dv. Aí o du tá aqui. E o d e o v tá aqui, tá? Só mudar essa cor aqui para não confundir. É os amarelos que eu tô olhando, tá? Então, isso aqui é por definição é uv menos integral de vdu. U tá aqui, ó, x dv. O v tá aqui, ó. Então é x vezes v, né, que é 1/3 da exponencial de 3x.
A integral menos a integral de v, aqui de novo, 1/3 vezes exponencial de 3x. Vezes du. Du é dx, tá aqui, ó. Então isso aqui vai ficar x vezes a exponencial de 3x dividido por 3. Menos, vou colocar a constante para fora da integral. 1/3 vezes a integral da exponencial de 3x dx. Falta resolver essa integral. Essa integral aqui a gente acabou de resolver aqui embaixo, ó, no rosa. No rosa não, aqui ó, no vermelho, ó. Essa integral a gente resolveu, ó. Deu 1/3 de exponencial de 3x. Tá? Então esse aqui vai dar x vezes a exponencial de 3x dividido por 3 menos 1/3. Aí o resultado da integral é 1/3 vezes a exponencial de 3x mais c. Então isso aqui vai ficar x vezes a exponencial de 3x dividido por 3 menos 1/9 vezes a exponencial de 3x mais c. Agora vamos resolver aquela segunda integral lá. Cadê? Tudo que a gente resolveu essa integral amarela. Agora vamos resolver essa integral azul aqui, ó. Isso aqui é bem tranquilo, né? Porque integral de função polinomial, né? Não tem segredo não. Vamos lá agora. Temos a integral disso aqui, né? Uma integral da soma é a soma das integrais, né? E constante também sai para fora da integral. Então isso aqui vai ficar integral y elevado a menos 2 é y mais 2 vezes a exponencial y elevado a expoente menos 4 dy. Aí aqui a gente usa aquela fórmula assim, ó. Integral de u elevado a n du é n, é integral, não derivada, né? É u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c, né? Então vamos lá. Essa amarela aqui primeiro, como é que faz? Fica y elevado a menos 2 mais 1, dá menos 1, dividido por menos 1, mais 2 vezes. Então, é menos 4 mais 1, menos 3, dividido por menos 3, mais c. Tá? Então, esse aqui vai ficar menos 1 dividido por y, menos 2/3. Vou escrever assim, ó, menos 2 dividido 3 vezes y elevado a menos 3 mais c. Essa aqui é a solução da segunda integral ali, tá? Então aqui, a gente quer resolver isso aqui, né? Só somar os dois resultados que nós encontramos, né? Vamos aqui rascunhar aquela integral ali. Continuando então, portanto, integral x vezes exponencial de 3x dx mais a integral de y elevado a menos 2 mais 2 vezes y elevado a menos 4 dy igual a 0. Isso implica que x vezes a exponencial de 3x dividido por 3 menos exponencial de 3x dividido por 9 menos 1 dividido por y menos 2 dividido por 3 elevado a y ao cubo mais c igual a 0. Se você quiser isolar tudo que tem y aqui, ó, você vai chegar aqui, por exemplo,
1 dividido por y mais 2 dividido por 3y ao cubo. É isso, né? É igual x vezes exponencial de 3x dividido por 3 menos exponencial de 3x dividido por 9. Mas se vocês olharem lá no livro, o resultado tá diferente, tá? Porque ele multiplica os dois lados por 9, tá? Então isso ficaria assim, ó. 9 dividido por y mais... Ó, 9 dividido por 3. Agora aqui, ó. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por y ao cubo igual 9 dividido por 3, 3. 3 menos exponencial de 3x mais c, tá? Porque daí 9c é uma constante ainda, então eu vou continuar carregando c, tá? Então isso aqui é uma solução geral daquela IDO, tá dada implicitamente. Portanto, 9 dividido por y mais 6 dividido por y ao cubo igual a 3x vezes exponencial de 3x menos exponencial de 3x mais c é uma solução geral desse IDO aí, dada lá no exemplo. É a solução geral. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Então, de equações de variáveis separáveis, era só isso, tá? Próxima aula a gente vem estudar mais algum tipo de EDO que a gente consegue resolver, tá? De maneira relativamente simples, que são tem as funções que a gente vai chamar de homogêneas envolvidas na EDO, tá? Até lá então.